O mundo não para de mudar. É um facto. E a educação, será que está a acompanhar o ritmo? É disso que vamos falar hoje. Vamos ver como duas ideias, duas filosofias bem poderosas se podem juntar para transformar a aprendizagem. A ideia é passar de um modelo em que apenas se sabe coisas para um modelo em que se faz coisas com o que se sabe. E pronto, a pergunta é mesmo esta. A educação prepara para o passado ou para o futuro? Pensemos nisto. O modelo tradicional, aquele que a maioria de nós conhece, foi desenhado para um mundo que era, vá lá, mais estável. A ideia era passar um conjunto de conhecimentos que não mudavam muito. Só que o nosso mundo, bem, é tudo menos estável, não é? É caótico, é imprevisível. E então, a questão do milhão de euros é: como é que se prepara alguém para um futuro que nem sequer conseguimos imaginar como vai ser? Ok, então vamos à primeira peça do nosso puzzle. Chama-se Aprendizagem Baseada em Competências, ou APC, para ser mais curto. E o nome já diz quase tudo. É uma abordagem super prática. A filosofia por trás disto é, na verdade, bastante simples, mas muda tudo. O que realmente importa não é a quantidade de informação que se tem na cabeça, mas sim o que se consegue fazer com essa informação. E esta citação de Philippe Pernol, que é um nome de peso nesta área, resume isto na perfeição. Mobilizar recursos cognitivos. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que não chega a acumular factos e datas. A verdadeira aprendizagem, o clique, acontece quando se consegue ir buscar tudo o que se sabe, os conhecimentos, claro, mas também os valores, as habilidades que se têm, e usar tudo isso em conjunto para resolver um problema real, um problema daqueles bem complicados. Portanto, é isso. A APC vê a aprendizagem como uma coisa ativa, de pôr as mãos na massa. É sobre pegar em pedaços diferentes de saber e conseguir juntá-los para agir. O objetivo final aqui não é, de todo, ter uma boa nota num teste. É muito mais do que isso. É desenvolver a autonomia e o pensamento crítico necessários para lidar com aquelas situações da vida que, como sabemos, não trazem manual de instruções. Muito bem, já temos a primeira peça do puzzle. Agora vamos à segunda, que é um pouco mais... filosófica, se quisermos, mas absolutamente essencial. A lógica é esta: se o mundo está sempre a mudar, a forma como aprendemos também tem de ser mutável. E é aqui que entra a chamada pedagogia da mutabilidade. A ideia central da pedagogia da mutabilidade, ou PDM, parte de uma premissa muito simples, mas que vira tudo de pernas para o ar. O conhecimento não é uma coisa estática, fixa numa pedra. Longe disso. E em vez de se ter medo da incerteza, de fugir dela, esta abordagem diz para abraçar. Para olhar para a complexidade do mundo não como um problema a ser evitado, mas como o verdadeiro motor que nos faz aprender. Ok, e agora que a magia acontece? É aqui que as duas peças do nosso puzzle se encaixam. O que é que acontece quando juntamos a capacidade de agir da APC com a capacidade de adaptação da PDM? Como é que estas duas ideias, juntas, se tornam mais fortes? Vejam só como isto faz sentido. De um lado, temos a pedagogia da mutabilidade, que nos dá o contexto, o porquê. O mundo é incerto, o conhecimento é dinâmico, temos de nos adaptar. E do outro lado, a aprendizagem baseada em competências dá-nos a prática, o como, ou seja, as ferramentas para mobilizar o que sabemos e agir para resolver problemas. Uma é a mentalidade, outra é a ação. Completam-se na perfeição. E o resultado desta união é um modelo educativo, muito poderoso. É flexível, porque assume que a mudança é a norma, e ao mesmo tempo é rigoroso, porque não se fica pela teoria, exige que o conhecimento seja aplicado de forma real e fundamentada. No fundo, prepara as pessoas não para um futuro específico que tentamos adivinhar, mas para qualquer futuro que venha por aí. Claro, isto no papel soa muito bem. Mas na prática, implementar um modelo destes não é propriamente simples. Por isso, vamos ser realistas e olhar para as implicações, os benefícios, mas também para os desafios e os obstáculos que é preciso ultrapassar. E o que é que se ganha com isto? Bem, o desenvolvimento de competências que são transversais, que não pertencem a uma disciplina, pertencem à vida. Falamos de saber resolver problemas realmente complexos, de saber comunicar e colaborar com outros, de ser criativo, de saber autorregular-se e de ter uma consciência ética. Isto não são apenas skills para pôr no currículo, são, na verdade, ferramentas essenciais para navegar e prosperar num mundo que é tudo menos previsível. O que isto significa é que o próprio papel da escola se transforma radicalmente. Deixa de ser aquele sítio onde o conhecimento é despejado, transmitido de forma passiva e passa a ser uma espécie de laboratório. Um lugar para experimentar, para testar hipóteses, para errar, que é super importante, e para reconstruir o pensamento. Um espaço onde se aprende a lidar com desafios que aparecem sem aviso,
Mas é preciso ter os pés bem assentes na terra e olhar para as críticas que existem. Por um lado, há quem acusa a APC de estar demasiado virada para as necessidades do mercado, de ser utilitarista. E, sejamos honestos, avaliar competências é muito mais difícil do que corrigir um teste de escolha múltipla. Por outro lado, a pedagogia da mutabilidade pode ser vista como uma confusão, uma falta de estrutura, de rigor. O grande desafio, portanto, é conseguir juntar as duas de uma forma inteligente e crítica, fugindo destas leituras mais simplistas. Então como é que se faz isto acontecer? Bem, não há uma varinha mágica. Exige, antes de mais, um investimento a sério na formação de quem ensina, porque o papel muda completamente. Exige que se deitem abaixo os muros entre as disciplinas e se comece a trabalhar por projetos. Exige, e isto é fundamental, criar novas formas de avaliação que olhem para o processo, para o caminho e não só para o resultado final. E talvez o mais difícil, exige uma mudança de mentalidade. Aceitar que a incerteza, o não saber, não é uma falha, é o ponto de partida para a verdadeira aprendizagem. Chegando ao fim, a conclusão parece inevitável. Juntar a ação e a adaptabilidade não é só uma ideia bonita. Parece ser mesmo o caminho para uma educação que seja proativa, que ajude a construir o futuro, em vez de andar sempre a correr atrás do presente. E isso deixa-nos com esta pergunta final, para reflexão. Se a própria natureza da aprendizagem está a mudar, como é que nós, como sociedade, transformamos a forma como se aprende?